vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que digo a você. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no profundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente. Mantenha um olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os teus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Queridos, esse texto, ele fala muito ao meu coração. E quando eu falei aqui para o Brian e para a Luana, eles receberam uma herança. Eu e Vanusa, há mais de 20 anos atrás, nós recebemos uma herança, que foi a Isabela. E muitos pais aqui receberam heranças. Filhos são herança. Mas é interessante que os filhos não são nossos. E hoje eu vou dar um conselho para a Isabela, que está partindo para casar. Vou dar um conselho para os jovens que estão aqui. E Brian e para a Luana, para vocês aplicarem na vida da Liz. E vocês receberam uma herança. Esse texto, ele é uma conversa de pai para filho, sobre os caminhos da vida para nós sermos felizes. Muitos são os caminhos para que nós venhamos a ser felizes. E queridos, não era uma conversa original, mas ela com certeza se lembrando das palavras, né, que um avô estaria dizendo para o neto, né, aqui em Provérbios. Essa é uma das suposições, né? E ele fala sobre herança. Herança é algo de muitíssimo valor. É uma herança, porque os pais, a gente procura deixar sempre coisas boas para os filhos. Todo pai quer deixar algo bom para os filhos. Eu vejo muitos pais que juntam e falam: não, estou guardando para o meu filho, estou trabalhando para que o meu filho tenha. Porque nós queremos deixar algo muito bom para os nossos filhos, um tesouro especial. E como eu disse, hoje eu me vejo nessa condição. Alguém que está gerando ou abençoando um filho, né, para seguir adiante. E o ensino central desse texto, ele se encontra no versículo 23. E ele diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Ou, isso numa versão, né? Ou na outra versão atualizada, sobre o tudo que deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Queridos, se não fazemos a guarda do nosso coração, as fontes da nossa existência, elas serão pervertidas. E se você sujar uma fonte, o que é a fonte? É onde nasce um rio. Todo rio tem uma fonte, de onde ele nasce. O Amazonas, um dos rios, tem um dos maiores caminhos, né? É o Amazonas. Ele nasce lá na Cordilheira dos Andes. E um dia eu estava vendo um documentário sobre a fonte de onde ele nasce. E água preciosa, cristalina. Quantos rios, né? A gente vê que nasce num lugar tão bonito, aí entra dentro de uma cidade, fica um rio totalmente sujo, poluído. Não dá para você beber aquela água, porque poluiu. E muitas pessoas, o coração se tornou um lugar contaminado. Porque, queridos, o símbolo, né, do nosso homem interior, o homem interior, do nosso espírito, da nossa alma, é o coração. É onde nasce tudo. O próprio Jesus fala sobre isso. Tudo procede do nosso coração. É por isso que a palavra diz, ó, sobre tudo guarda o teu coração. Porque durante a jornada da vida, muitas palavras virão, muitas coisas vão acontecer, para tentar fazer com que o nosso coração se feche. Chovendo aí, vai encher a fonte agora.
Mas a chuva está passando. Mas, queridos, nós vemos hoje muitas pessoas que estão lotando os consultórios médicos, os consultórios dos terapeutas, porque a fonte, o coração, foi destruído. Destruído por palavras, destruído por atitudes, e isso vai se manifestar no homem exterior. Aí nós vemos a pessoa vivendo doenças até psicossomáticas, por causa de uma fonte corrompida, de um coração que está entristecido. Esse pai que dá o conselho aqui a esse filho, ele usa coisas naturais da vida, e ele vai começar a descortinar a vida para aquele filho. Porque durante a nossa juventude, nós não pensamos em muitas coisas. Queridos, se um jovem, ele pensasse como a droga é maléfica, ele não experimentaria a droga. É porque naquela correria, né, do dia a dia, ele ouve os amigos, que entre aspas se dizem amigos, e vão para as drogas. Eu, quando fiz um trabalho com preso, capelania, durante um ano, uma das coisas que eu mais ouvia aqueles jovens falar é o seguinte: eu perguntava, por que você está preso? Aí um deles falou algo que me marcou. Ele falou o seguinte: pastor, eu quebrei um dos 10 mandamentos. Aí eu pensei, roubou, matou? Não, desonrei pai e mãe. Eu não ouvi meu pai, eu não ouvi minha mãe, porque muitas das vezes o pai e a mãe que deveria sentar para aconselhar, não fez isso. E aqui o autor de Provérbios, ele senta com o seu filho e ele começa a dizer o seguinte: guarda o seu coração, não deixa que nada alcance o seu coração, porque se o seu coração tiver ferido, vai ferir o seu casamento, vai ferir os seus negócios, vai ferir o seu trabalho, e a ferida vai seguir gerações. Porque uma pessoa com o coração ferido, ela fere outras. Uma pessoa com o coração amargurado fere outras pessoas. É por isso que ele fala: sobre tudo, guarda o seu coração, não deixe o seu coração ser contaminado. Porque, queridos, hoje a gente às vezes atende pessoas que o casamento não está dando certo. Aí você vai perguntar, de onde surgiu o problema? Ah, foi de um pai, foi de uma mãe, foi algo que veio lá de trás. Ou seja, a ferida entrou naquele coração e aquilo seguiu algumas gerações. O que houve, gente? Está chovendo aí dentro? A chuva está forte. Aí nós vemos pessoas que geracionalmente elas foram feridas e vão continuar passando essa ferida. É por isso que ele aqui, tão preocupado, ele diz: sobre tudo que você tem que guardar, guarda o coração. Não deixa que o coração dele fique machucado. Não deixe que o coração seja azedado. Não deixe, guarda o coração. Porque se o coração for contaminado, é da onde se origina tudo no homem interior. Esse pai, ele traz conselhos preciosos que eu queria compartilhar rapidamente com você. Primeiro, a boca revela o que está guardado no coração. Versículo 24, ele diz: afasta da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Jesus, ele ensinou que a boca fala do que o coração está cheio. E muitas vezes é verdade, né? A pessoa fala daquilo que o coração está cheio. Queridos, por isso que o nosso coração ele tem que ser guardado, porque na hora de que acontecer qualquer coisa, gente, presta atenção aqui em mim, deixa os diáconos trabalhar ali. Está chovendo, não adianta, a gente não vai resolver o problema da água agora. É porque senão fica todo mundo olhando para lá, olhando, e me tira foco aqui, eu perco todo o sentido do que eu estou falando. Deixa os irmãos resolverem. Mas o que ele fala? A boca, na hora que alguém te dá uma fechada no trânsito,
o que você vai responder? Com o que está no coração, não é? Na hora de uma discussão, no casamento, no relacionamento, a boca vai falar o que está cheio o coração. Tem gente que vai falar um palavrão. Tem gente que o coração está cheio de paz, amor, mansidão. Na hora do problema, o que vai manifestar é o quê? O que está dentro do coração. Porque se o seu coração estiver cheio de pornografia, o que na hora do problema vai manifestar? Se o seu coração estiver cheio de ira, o que vai manifestar na hora do problema? É o que está cheio dentro do coração. Por isso que ele falou que a boca revela o que está guardado no coração. Jesus, em Mateus 12:34, ele fala de uma ninhada de cobras venenosas. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Lucas 6:45, a pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas má, pois a boca fala do que está cheio o coração. Os nossos lábios são portas que revelam o nosso coração. Queridos, por isso que durante o namoro, jovens, é quando você vai conhecer o que está cheio dentro do coração do seu futuro marido. Durante o casamento vai revelar o que estava lá dentro. É por isso que no namoro a gente presta atenção nos detalhes. É nos detalhes que nós prestamos atenção. Nós não ficamos, porque muitas das vezes o que acaba acontecendo? Eu sempre falei isso muito com a Isabela. Falei, Isabela, coração entrega no altar, porque depois que casou vai até o final. Mas observa, fica de olho, fica ligado, porque o coração está cheio. Se o coração estiver cheio de paz, amor, mansidão, é assim que vai ser. Agora, se não for isso, vai aparecer o que tem. Se o coração está cheio de arrogância, vai aparecer arrogância. Se for mentira, vai ser mentira, futilidade. É por isso que à medida que nós somos revelados a nós mesmos, nós precisamos tomar atitudes para mudar o rumo, não só das nossas palavras, mas do que vai em nosso coração. Porque, queridos, se o seu coração ele foi ferido e se encheu de coisas ruins, nós temos que mudar isso. A palavra de Deus pode mudar o que está no nosso coração. Ele diz assim: pois as fontes da nossa vida terão o sabor das nossas palavras e o gosto do que está guardado em nosso coração. Então o conselho é: muda a fonte. Vai fazer um transplante emocional no seu coração. O guardião do coração, ele exige o checar das nossas palavras. É por isso, queridos, que nós temos que todo dia estar medindo e pensando sobre aquilo que nós estamos falando. Ô Guilherme, põe mais retorno aqui para mim, que eu não estou conseguindo me ouvir direito. Está chovendo muito forte, né? No versículo 19 ele diz: mas a estrada dos maus é escura como a noite, eles caem e não pode ver no que foi que tropeçaram. Segundo, os nossos olhos têm que estar fixados no alvo. Queridos, você tem que ter um alvo na sua vida. Olha, ele diz assim: dirijam-se os teus olhos para frente e olhem as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Olha para frente. Tem pessoas que têm olhos no passado. Aí se você entra num relacionamento, se você está num casamento, olhando para o que fizeram com você, para o passado, você não vai conseguir ir para frente. É por isso que nós olhamos para frente. Amém? Você tem que olhar para frente. Você não pode ficar olhando para dentro as suas dores, decepções, porque pessoas nos decepcionaram, pessoas nos amarguraram. E nesses anos que a gente tem lidado com casais, com família, nós vemos que muitos casamentos não prosperam, porque simplesmente as pessoas param e ficam olhando ou para trás
ou para as dores que foram criadas na sua vida. Ah, porque meu pai era assim, porque minha mãe era assim. Gente, o que mais eu vejo é marido repetindo o pai, é esposa repetindo a mãe. Falo, gente, e o que mais a pessoa não queria era fazer igual. É por isso que, como pai, como mãe, eu tenho que fazer o melhor pelos nossos filhos, porque se eu fizer o melhor, eles verão o melhor. É por isso que eu falei, Brian e Luana, olhem um para o outro, dê o melhor um para o outro, porque a Liz vai observar isso. Durante a nossa jornada, eu e Vanusa, nós procuramos sempre dar o melhor um para o outro, para que a Isabela visse isso, para que ela escolhesse alguém pelo menos igual a mim. Amém. A Isabela fala, pai, não levanta a mão não, senão a gente te puxa. Mas, queridos, nós temos que elevar o padrão dentro da nossa casa, nós temos que elevar o padrão dentro da nossa família. Nós determinamos aonde nós queremos estar. Se você quer que dentro da sua casa as palavras sejam de bênção, comece você a proferir palavras de bênção. Às vezes a pessoa é tão negativa, ela só passa o negativo, ela só transmite o negativo, e os filhos vão ser negativos. É por isso que o povo de Israel, Deus instruiu eles a toda semana abençoar os filhos. E a bênção, ela vai se tornando um hábito na vida da pessoa. Não olhe para os lados, para as pessoas, porque às vezes, se nós olharmos para as pessoas ao nosso lado, nós vamos cair também. É por isso que nós olhamos para Jesus. A Bíblia nos ensina que este alvo é Jesus. Hebreus 12:2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em Filipenses 3, Paulo diz: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. E o nosso alvo é cumprir o chamado soberano de Deus. Eu e você, nós somos chamados para um propósito. O nosso propósito é a glória de Deus. Deus, ele tem que ser glorificado dentro da sua casa, dentro da sua família. O nosso propósito é fazer com que as nossas famílias, as pessoas olhem para nós e queiram nos imitar, porque vem algo diferente em nós. E não há jeito de guardar o coração sem que o alvo que motive o nosso coração seja cumprir a vontade de Deus. Se os seus olhos estiverem fixados, focados em qualquer outro objetivo, esses objetivos serão os donos da sua vida. Se você estiver olhando para um artista de televisão, ele vai ser o seu objetivo. Se você estiver olhando riquezas, esse será o seu objetivo. Mas, queridos, nada disso é eterno. É por isso que eu falo para os meninos o seguinte: olha, não imite o Neymar. O Neymar é o pior exemplo de pessoa que existe. E um monte de político aí também, né? Imite pessoas que estão realmente referência. Procure referências boas. Pessoas que estão servindo o Senhor. Pessoas que estão seguindo a verdade. Cuidado para quem você está seguindo. Nossa, o negócio está feio. Cuidado com quem você está seguindo. Olha, é um monte de gente se dizendo influenciadora, né, nas redes sociais, né? É profissão. Aí quando sai alguma coisa na mídia, fulano é influenciador. Aí você vai ver o que a pessoa tem para influenciar. Só coisa que não presta. Procure a boa influência da palavra de Deus. Não tem nada melhor do que a palavra de Deus. Guarda o teu coração. Não bloqueie a sua visão. Versículo 25, ele diz: dirijam-se os teus olhos para a frente e olhem as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Olha, eu tinha um amigo meu, ele era arquiteto, e ele tinha um problema, o músculo da pálpebra, ele relaxou, e o olho dele fechava sozinho.
Então quando ele ia trabalhar, desenhar, ele botava um durex aqui e colava o durex aqui em cima, né? Era engraçado, né? Que você chegava lá, ele estava com 2 durex assim, ó. Aí a gente ria dele, né? Ele falava, rapaz, senão eu não consigo trabalhar, porque a minha visão é bloqueada. E existem pessoas assim, pessoas que não querem enxergar o alvo, que é Jesus, nem o propósito de Deus para a sua vida. Fogem do confronto com a voz do Senhor, estão se perdendo na escuridão dos olhos fechados, estão se machucando deliberadamente, pois desejam dirigir a sua vida na escuridão. E muitas das vezes usam até os seus dons e talentos, né, para bloquear a visão, o pecado, e por isso acabam perdendo todo o foco daquilo que Deus tem para elas. E queridos, o pior de todos os cegos é aquele que não quer enxergar. Hoje, Jesus está dizendo, abra os seus olhos. E penúltimo ponto que eu gostaria de compartilhar são os pés no caminho reto. Versículo 26 ele diz, veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Olha, se você se desviar 1 grau, mas pastor, 1 grau é tão pequeno, né? Porque 10 graus é isso aqui. Se eu estou indo para cá, 10 graus eu passo aí para aqui. Mas 1 grau é tão pouco, né? Se você se desviar 1 grau no deserto, você não vai chegar no alvo. Numa jornada longa, se você se desviar 1 grau, você não vai chegar. Às vezes a gente acha, mas é tão pequeno esse erro, é coisa tão mínima, né? É tão insignificante. Mas o desvio de 1 grau pode te tirar do alvo, pode tirar do seu destino, e você pode morrer no meio da jornada. Queridos, o propósito de Deus para a sua caminhada é mais luz, mais graça, poder. Deus, Ele tem muito mais para nós. É por isso que Provérbios, esse texto que nós lemos, ele começa dizendo assim, a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. O homem que segue o caminho do Senhor, que guarda o coração, cada dia ele vai brilhar mais. Cada dia o caminho dele vai ser mais claro, porque quanto mais luz, melhor nós acertamos o caminho, mais longe nós vamos. Último ponto que eu gostaria de compartilhar: faça do coração o cofre da palavra de Deus. Ele diz assim: meu filho, escute o que te digo a você, preste atenção às minhas palavras. Guarda a palavra de Deus no teu coração. O nosso coração tem que estar a palavra de Deus, porque ela vai fazer com que nós andemos para frente e não nos desviemos do curso. O nosso alvo é Jesus. E queridos, todos os caminhos estão diante de nós. É o que eu falo para vocês, né? Como filhos e filhas, conselho que eu sempre dei para minha filha: olha para Jesus e vai, que vai dar certo. Olha para Jesus e segue, vai dar certo. Gente, com Cristo no barco, tinha até uma canção que dizia, né? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem e vence a tempestade. Se você olhar para Jesus, vai dar tudo certo. Problemas virão. E uma coisa que eu aprendi: Jesus, Deus é a nossa justiça. Deus é a nossa justiça. Homens maus, pessoas más vão se levantar contra nós. Aí muitas das vezes nós queremos desviar o foco, né? Porque palavras, pessoas vão tentar nos desviar. Mas se eu estiver olhando para Jesus, nada abala a minha fé, nada me tira do propósito de Deus. E quando eu li esse texto, né, da Poliana falou: pastor, prega nesse versículo. Aí eu falei: poxa, o versículo é rico, mas em volta desse texto tem tanta riqueza. Porque o centro é, acima de tudo, guarda o teu coração. Não deixe
nada ocupar o seu coração além de Jesus. Se Jesus for o primeiro, se Ele for o centro, se Ele for a nossa razão, tudo vai dar certo na nossa vida. Em tudo nós prosperaremos. Ele é a sua justiça. Talvez você tenha se decepcionado com pessoas te magoaram, feriram o seu coração, contaminaram a fonte. Põe Jesus para limpar a fonte. Deixa Jesus ser o centro do seu coração, porque dali só vai proceder coisas boas. Porque se o diabo for o dono do coração, só vai vir palavra ruim, só vai vir coisa ruim. Agora, quando é Jesus, queridos, um casamento onde a fonte é boa, dá certo. Uma família onde Jesus é a fonte, dá certo. Filhos que os pais têm Jesus como fonte do coração, são filhos que vão prosperar. Olha, eu penso nas futuras gerações minhas, gerações muito abençoadas, netos abençoados, bisnetos abençoados. Eu quero ver um pouco desse negócio para frente, né? Porque a fonte é boa. O nosso coração está no Senhor, está inclinado para Ele. E eu sei que o que vai proceder de nós é coisa boa. Amém? Amém, queridos? Eu sei que está uma barulheira lá fora, né? Está chovendo. Não se preocupa não, porque depois do que esquentou, estava precisando chover, né? Estava precisando cair água. Queridos, todos os caminhos da vida estão diante de nós. E para nós alcançarmos, nós temos que guardar o coração. Faça sempre um diagnóstico do seu coração. Foque no alvo que é Jesus. Não bloqueie a visão. Pondere onde você põe os seus pés. E guarde a palavra no cofre do seu coração. E você vai ser bem sucedido em todos os seus caminhos.